de alguns brasileiros que estão aí pelo exterior, no caso Eduardo Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli, mas tem aí alguns dramas, né? Como, por exemplo, um brasileiro, vamos falar do brasileiro que foi preso por engano nos Estados Unidos e que foi solto hoje, um estudante brasileiro. Antes da gente entrar nesse assunto aí do Trump com o Elon Musk, que estão brigando lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, via redes sociais, via imprensa, tudo isso. A Mariana Sanches, que é colunista do UOL lá em Washington, está com a gente para falar de todos esses assuntos. Mariana, tudo bem? Obrigado, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Mauro, para você, para o Couto, para a Letícia e para quem está aqui com a gente, é isso mesmo. Então, cheio de notícia por aí, Mariana. Primeiro, tem toda uma questão envolvendo os imigrantes nos Estados Unidos, essa perseguição que o governo Trump tem feito ao que ele chama de imigrantes ilegais, de grandes ameaças à segurança dos Estados Unidos, etc, etc. Hoje, inclusive, houve aí recorde de detenção, acho que, se não me engano, foi registrado na terça-feira ou ontem, um recorde de detenções de imigrantes, o governo cobrando muitas prisões de imigrantes, e entre essas prisões houve essa prisão por engano desse estudante brasileiro de 18 anos. Na verdade, quem seria o alvo da prisão seria o pai dele, mas ele é que foi preso, o Marcelo Gomes, de 18 anos. Ele foi preso em Massachusetts no sábado e hoje a justiça americana mandou soltá-lo. Como é que você descreve, Mariana, o clima que está por aí em relação aos imigrantes? É isso mesmo, Mauro, que você dizia, esse caso do Marcelo, né? Esse adolescente brasileiro de 18 anos foi trazido para os Estados Unidos em 2012, portanto, quando ele tinha ali 5 para 6 anos de idade, e que não tem ainda documentos, né, de cidadão americano. Ele não era o alvo primordial dos agentes do ICE, né? Os agentes de migração aqui dos Estados Unidos. O alvo inicial era o pai dele, com quem ele veio para os Estados Unidos, né, com visto de turismo, e depois acabou ficando sem um status legal, né? E hoje ele foi solto, uma cobertura aí do nosso colega Jamil Chad, que trouxe essa notícia de que a justiça americana decidiu pela soltura dele. Era algo que vinha sendo que vinha mobilizando Massachusetts, né? A governadora do estado chegou a ligar para o pai dele, né? Essa é uma informação que quem trouxe foi a nossa colega da Folha, Júlia Scheib. E o caso do Marcelo, ele é um caso bastante dramático e bastante com muitas características tristes, né? Mas ele é bem simbólico também do que a gente tem visto aqui. A comunidade brasileira está apavorada, e isso não é um exagero meu, são os termos que eles têm usado para descrever a situação para mim todos os dias, inclusive aqueles que apoiaram a candidatura do republicano Donald Trump, viu, Mauro? Eles todos se dizem muito surpresos. Havia durante a campanha uma expectativa de que as pessoas que fossem deportadas seriam aquelas pessoas com algum tipo de passagem criminal anterior, e o que se tem visto é uma busca muito intensa e ativa por qualquer migrante sem status regular no país. Então, assim, os brasileiros estão nos descrevendo situações em que acordam às 6 da manhã para ir trabalhar e já encontram uma blitz do ICE na esquina da sua casa. É um nível de tensão muito alto. E a gente trouxe, inclusive, o caso muito dramático na coluna, na semana passada, de um desses imigrantes que trabalhava na construção civil, cuja mulher tem uma doença rara, que estava em tratamento experimental na Flórida, e essa mulher tinha uma carta que eu cheguei a ver do médico dizendo que, se ela fosse deportada, corria um risco de morrer. E ainda assim, eles foram deportados. Esse rapaz, inclusive, era um dos grandes apoiadores do Trump aqui. Eles estão agora em Rondônia, no interior de Rondônia, numa cidade chamada Presidente Médici.
e nenhum dos dois tem emprego, sobrevivendo da aposentadoria da mãe dela. E é uma situação tão dramática que eles foram chamados numa reunião pelo ICE e nunca mais voltaram para casa. Então, nem os brinquedos do filho de 4 anos eles puderam pegar. E essa é a situação que a gente escuta cotidianamente aqui. É isso que tem acontecido. Pois é, eu tenho até um número aqui. O Donald Trump, o presidente Trump, pediu que 3 mil imigrantes sejam presos por dia nos Estados Unidos. Na terça-feira foi o recorde até agora, 2.200 prisões, 2.200 prisões na última terça-feira. E o Trump quer 3 mil por dia. Num volume como esse, imagina o trabalho dos tribunais para analisar caso por caso quem que eventualmente tem que ser preso ou quem está completamente fora disso, está inocente. Olha, Mariana, a situação realmente para quem está aí, eu imagino que essa palavra que você colocou das pessoas estarem apavoradas não tem absolutamente nada de exagero, porque assim, quando tem que bater meta do presidente da República, o pessoal sai prendendo mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Para a gente dar um parâmetro aí para quem está nos assistindo, no começo da gestão, quando o esforço já era muito grande por apreensões, a gente tinha mais ou menos 800 prisões por dia, próximo a 1.000 prisões. Então, você veja que mais do que dobrou. E como é que isso foi possível? Isso foi possível por meio da construção de forças-tarefas pelo país inteiro. Então, não apenas usando os agentes dessa agência, né, chamada ICE, que é responsável primária por fiscalizações e detenções de imigrantes, mas usando também as polícias locais, as forças armadas. Virtualmente qualquer servidor público disponível está sendo usado nessas forças-tarefas para fazer blitz e tentar pegar, seja ali no trânsito, em qualquer situação. Eu mesma já vi aqui em Washington, na saída do metrô, as pessoas tendo que apresentar sua documentação para enfim, garantir que são moradores legais. A gente tem tido batidas em portas de escola, especialmente naquelas comunidades que são conhecidas por terem mais latinos. Enfim, tem havido uma busca muito ativa. E eu ontem vi um desses mapas de força-tarefa, assim, espalhadas pelo país. O mapa da Flórida é completamente tomado de bolinhas de operações. Então, assim, e a Flórida, a gente lembra, para quem nos vê, é um dos estados com maior concentração de brasileiros, além de Massachusetts. Então, a comunidade brasileira, de mais ou menos 2 milhões de pessoas, se divide igualmente entre Massachusetts e a Flórida. Então, daí você calcule o impacto para a comunidade brasileira desse tipo de determinação do presidente da República. Mariana, uma coisa que me chama a atenção nessa história toda é a omissão do Itamaraty, o silêncio ensurdecedor do Itamaraty. Faz mais de um mês que brasileiros estão sendo perseguidos e presos todos os dias, deportados e tal. Até agora eu não vi uma manifestação do governo brasileiro pelo Itamaraty sobre o que está acontecendo. A impressão que me dá é que a comunidade brasileira de 2 milhões que você falou está completamente abandonada ali. O Brasil tem 11 consulados nos Estados Unidos, né? A manutenção de 11 consulados, o maior deles acho que é em Miami. E, no entanto, eu sempre só ver brasileiros dizendo que tem que formar fila no consulado para conseguir documento que demora meses para sair. Então, você falou com alguém de Itamaraty, sabe o porquê dessa omissão? Tio, existe hoje uma situação bastante delicada entre o governo Lula e a administração Trump. Na verdade, não existem canais de alto nível entre essas duas administrações. Quer dizer o seguinte, que elas não se falam. O secretário de Estado Marco Rubio não conversa com o chanceler Mauro Vieira. Nunca se falaram desde a posse de Trump. O mesmo vale para o presidente da República e o mesmo vale para os dois assessores presidenciais, o Celso Amorim e o atual assessor aqui, que é também agora o Marco Rubio, depois da saída do Mike Waltz. Quer dizer,
Portanto, você não tem canais de alto nível para fazer nenhum tipo de negociação no sentido de aliviar ou de facilitar qualquer tipo ou qualquer tipo de gestão em relação a aumentar a simpatia, né, dessa gestão pelos brasileiros. O que tem sido possível fazer no nível técnico é acertar detalhes para que essa deportação seja feita da maneira menos cruel possível, se é que é possível dizer isso, né? Então, por exemplo, né, que o Itamaraty diz que foi uma atitude que eles tomaram que foi importante, é a seguinte: os Estados Unidos fretam os voos para colocar centenas de brasileiros e trazer ao Brasil. Isso tem acontecido a cada 15 dias. Esse voo para em Fortaleza, que é o primeiro ponto, é o ponto mais próximo em relação aos Estados Unidos, para que os brasileiros fiquem o menor tempo possível sob o jugo do ICE, que fiquem o menor tempo possível acorrentados, algemados pelos pés, pelas mãos e pela barriga, que é como os homens solteiros, os maiores de idade, são trazidos de volta ao Brasil. Outras gestões que têm sido feitas, visitas aos locais de prisão de brasileiros, tentativa de facilitar aí que essa documentação para deportação seja expedida o mais rápido possível para diminuir o tempo que essas pessoas têm ficado presas. Agora, de fato, uma outra coisa que o Itamaraty tem dito é um direito do país de retirar de seu solo qualquer pessoa que não seja sua cidadã. Então, não haveria muito espaço para que o Itamaraty pedisse para que essas pessoas não fossem retiradas, né? O que se pode fazer é tentar aliviar o sofrimento desses brasileiros com essas medidas que são muito pontuais, né, Couto? Mas é isso, por exemplo, esse casal que eu descrevi agora, eles chegaram em Fortaleza, pegaram um avião pago pelo governo Lula até Porto Velho e depois mais 4 horas de ônibus, uma passagem também custeada pelo governo federal para chegar em casa. Na gestão anterior do Bolsonaro, essa parte do trajeto era por conta de quem tinha sido deportado. E essas pessoas, com frequência, não tinham R$ 1 literalmente no bolso, né? Então, mas não, vai ser um problema com o qual o Brasil vai ter que lidar cada vez mais, e essa comunidade de deportados forçados vai aumentar, e como o Brasil vai absorver essa população que vai chegar traumatizada e sem nada, é o que a gente vai precisar ver nos próximos meses. Mariana, tem um outro assunto que eu queria abordar com você, que está inclusive na manchete do UOL nesse momento, que é o rompimento aí do Donald Trump com o Elon Musk, que fazia parte do governo até, sei lá, o começo da semana, o final da semana passada. O que aconteceu? Qual que é o contexto disso? O Musk fez sérias críticas aí a um pacote fiscal do governo Trump, né, a um orçamento que o governo Trump mandou para o Congresso, aumentando gastos e cortando impostos, ou seja, aumentando o potencial da dívida pública americana, e os dois começaram a trocar farpas aí. Agora o Donald Trump está até ameaçando romper contratos com as empresas do Elon Musk, o bilionário já falando no país entrando em recessão. Como é que isso está repercutindo por aí? Olha, Mauro, você tem razão. É algo que eu diria para você o seguinte: aqui em Washington, todo mundo sabia que esse dia chegaria, mas talvez ele tenha vindo um pouco antes do que a gente esperava, porque não temos nem 6 meses de governo, e um pouco mais rumoroso do que a gente esperou que ia haver. É um divórcio litigioso e a roupa suja está sendo lavada minuto a minuto no Twitter, né? No X, né? Na própria plataforma aí do Elon Musk, mas também na bolsa de valores, né? A Tesla já perdeu 150 bilhões de dólares de valor a cada novo insulto, a cada troca de supapos aí deles. A gente vai vendo o dólar, né? É uma briga entre gigantes, duas personalidades mercuriais. O Elon Musk, de um lado, dizendo que o Trump não teria voltado à Casa Branca se não fosse por ele e por todo o dinheiro
que ele colocou nessa campanha, inclusive fazendo sorteios diários, né, de $1 milhão para que os eleitores em swing states se registrassem para votar, né, o que foi considerado até por alguns democratas aqui como algum tipo de compra de voto e acabou ficando por isso mesmo. Então, Musk chamou o Trump de ingrato. Então, aí o Trump responde dizendo que preferia ter sido insultado do que o orçamento, né, que ele criou e chama de Big Beautiful Bill, né, que é a lei grande e bonita. O Trump é conhecido pelos seus slogans, né? E aí a gente vê que o Musk passou a chamar a lei de feia, e se ficasse só nisso, tava bom, né? Mas começou a escalar, e agora a gente tem o Musk, inclusive, acusando o Donald Trump de ser uma das pessoas listadas no chamado Epstein Files. E o Epstein Files, só para a gente localizar aí quem nos assiste, é o seguinte: o Jeffrey Epstein, que era aquele operador no mercado financeiro que tinha conexões na Flórida com todo mundo, com o mundo dos famosos, dos ricos, com meio mundo, incluindo Donald Trump, costumava dar festas em sua casa, na sua mansão, em que ele chamava garotas de programa para entreterem, digamos assim, os convidados. E descobriu-se que essas garotas eram muitas vezes menores de idade, com 14 anos de idade, que ele era um predador sexual, foi condenado e ele se mata na prisão. E aí esses arquivos dele eram prometidos para serem abertos. Isso tudo está sob sigilo no Departamento de Justiça há anos, e fala-se na abertura, né, desses arquivos, aí os tais dos files, e isso não aconteceu, e na gestão Trump continua não acontecendo. E agora o Musk acusa o Donald Trump de ser um dos acusados nesse grande escândalo sexual, talvez seja o maior escândalo sexual das últimas décadas aqui nos Estados Unidos. Então, é impossível imaginar algum tipo, neste momento, de reconciliação entre esses dois, e o país, de alguma maneira, fica numa posição de refém, né? Agora, ninguém vai poder dizer que não viu isso vindo, viu, Mauro? Porque, assim, a gente viu, por exemplo, o Musk perdendo contratos para a OpenAI, o que ele já não gostou, perdendo a discussão sobre o orçamento, um orçamento que deve aumentar ainda mais o débito fiscal dos Estados Unidos, que já passa de 120% do PIB. O país vai seguindo num caminho de inviabilidade fiscal, e a gente tem que lembrar que o Musk é um tecnocrata de pendor ultraliberal. Ele quer o Estado mínimo, veio para a administração para cortar cargos. Então, assim, foi uma grande derrota para ele, e para piorar, o Trump resolveu não indicar o nome dele, Musk, para a NASA, cujo programa era chegar a Marte o quanto antes, dentro desses 4 anos, né? Então o Trump indicou: olha, eu vou gastar muito, o que você não quer, mas zero com você. Inclusive, no meu orçamento, eu estou cortando o incentivo fiscal para carro elétrico, que era super importante para a Tesla. Quer dizer, o Musk perdeu em todas as batalhas, né? E saiu atirando. Eu entrevistei o Steven Levitsky. Temos que ver, né, Mariana, quem é que vai piscar primeiro nessa briga aí, porque, assim, pelo menos na questão das tarifas, a gente vê o Trump sempre dando uma recuada, avança, recua, tal, criar até aquela expressão, o taco, né? Então, assim, precisamos ver quem é que vai piscar primeiro. Agora, os dois são bons de briga e tem esse perfil mais agressivo. Mariana, eu vou te agradecer. Infelizmente, a gente vai encerrar esse assunto por hora, mas eu sei que tem muita coisa ainda para discutir. Vamos continuar contando com você. Eu vou fazer o seguinte: dá um tempinho aqui com a gente. Eu vou chamar um intervalo rápido para você que nos acompanha na TV a cabo, e a gente volta já com o All News. E deixa eu até aproveitar, o coach eu acho que quer fazer uma pergunta também. A gente tem 3 minutinhos nesse break aqui para a gente encerrar esse assunto, só para destacar o seguinte: as ações da Tesla despencaram depois de tudo isso que aconteceu aí entre o Elon Musk e o Donald Trump. Às 5:45 da tarde, no horário de Brasília, os papéis da Tesla estavam tombando 13,59% na Bolsa de Nova York. Fala, coach, o que você ia perguntar? É engraçado que essas imagens que nós estamos vendo aí, faz poucos dias, poucas semanas, o Trump
fazendo propaganda dos carros elétricos do Musk, né? E uma coisa queria que você falasse, Mariana, é sobre essa guerra nas plataformas, que cada um tem a sua própria plataforma, né? O Trump tem e o Musk tem o X, né? Então é uma guerra cibernética que está acontecendo aí na cúpula do americano, né? Que ninguém podia imaginar isso tão cedo, né? Exatamente. O Trump criou a sua própria rede social depois que ele foi banido, né, Couto, das redes sociais depois do 6 de janeiro aqui, né? As plataformas tradicionais tinham dado um tempo para ele, enfim, ficar fora por questões de discurso de ódio e tudo mais, e ele cria a Truth Social. Então é isso, fica o Trump tweetando, quer dizer, postando na Truth, enquanto que o Musk responde no X, né? E essa briga vai se desenvolvendo. Mas uma coisa que eu ia comentar é que o Steven Levitsky, que foi o autor dessa Como as Democracias Morrem, né? Que é um dos maiores cientistas políticos hoje, de Harvard e tudo mais, me dizia em janeiro que ele não dava nem 6 meses para essa dupla se manter, porque de um lado você tem um personalista clássico, que ele comparava inclusive com Hugo Chávez, que é uma pessoa que precisa de 100% do palco, e de outro, o Musk, que é uma figura extremamente divisiva, né, e muito heterogênea, né, tanto que ele sai do governo e sai atirando, né, que a característica dele não é de acomodar nada, né? Ele é essa figura. Então, quer dizer, só podia dar no que a gente está vendo, mas a essa altura a Tesla está perdendo 150 bilhões de dólares, e na aposta aqui do mercado em Nova York é que o Musk, pelo menos por agora, vai ter perdido mais do que o Trump perdeu, viu? Muito bom. Vou te agradecer, Mariana, por ter colaborado tanto aqui com a gente no All News de hoje. Uma boa sequência de trabalho aí para você. Gente. Volta sempre, obrigado. Bom trabalho para vocês. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Para você, né, Mariana? Você não falta. Não falta. Não vai, não, de tédio não vai morrer por aí não, com certeza.